Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, mais de 500 mil de pessoas, 37% a mais que a capacidade das 1.400 unidades prisionais espalhadas pelo país. Nesse cenário de superlotação, rebeliões, facções organizadas e corrupção de agentes públicos, presos provisórios convivem com detentos já condenados. O tema em questão hoje é a criminalidade e o sistema prisional. Nosso convidado é o delegado Orlando Zacconi Delia Filho. Ele que é mestre em ciências penais e também doutor em ciência política. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. O que nos levou a esse cenário? Olha, na verdade você tem um crescimento do encarceramento em todo o mundo, né? A resposta, né, do encarceramento é uma resposta para questões sociais. O crime é um fato social e ele revela algumas questões no ambiente social. E muitas vezes, quando a política não consegue, né, trazer essa solução, o encarceramento passou a ser a grande resposta do Estado para essas questões. Você vê que, no caso recente, né, atual no Brasil, da questão do adolescente em situação de risco, adolescente na rua, o envolvimento desses adolescentes com fatos definidos como crime. A resposta política hoje que está sendo pedida é o encarceramento desses adolescentes, mas nós sabemos, na verdade, que a própria condição desses adolescentes nessa situação, né, de rua, ela contempla inserções no ambiente político que não tem relação com o encarceramento, mas que quando esses dispositivos não são usados, ou seja, conforme a política vai se retraindo, a resposta do Estado para o grande encarceramento passa a ser, né, entre aspas, uma solução para os problemas sociais, o que é algo muito perigoso, porque, na verdade, você não resolve o problema social e ainda cria um outro problema, que é o encarceramento, que são essa população imensa, né, carcerária, que também requer uma atenção do Estado, porque ninguém vai ficar encarcerado para sempre, vai voltar para o ambiente social, né? E durante o encarceramento você também tem toda uma obrigação do Estado na manutenção daquelas pessoas em condições mínimas de que um Estado, né, que se pretende democrático deveria mantê-los. Então é isso. A superpopulação, na sua opinião, está na base desses problemas, dessas mazelas do sistema carcerário? Sim, porque na verdade, voltando um pouco na questão anterior, não existe uma relação entre o aumento do encarceramento e o aumento da criminalidade, ou a redução da chamada criminalidade. Porque quanto mais se encarcera no Brasil, por exemplo, né, e nós tivemos em 10 anos, né, triplicamos a população carcerária, isso não demonstrou uma redução dos índices de criminalidade e violência. Então, não há uma relação? Não, e muito pelo contrário, você cria uma violência institucional porque o sistema prisional recebendo nessa superpopulação, né, também propicia, né, o surgimento de uma violência institucional praticada por agentes, né, na manutenção dessa condição precária, da violência entre presos, né? Então é uma tragédia, né? O grande encarceramento é uma tragédia mundial, que hoje está sendo revista em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe hoje uma política de retroagir, né, nessa demanda de encarceramento, né? Mas o Brasil, infelizmente, nós estamos entrando nessa onda de que é preciso encarcerar mais, punir mais, e, na verdade, isso não vai trazer nenhum reflexo positivo para o ambiente social. A ociosidade desses presos, né, a grande maioria não trabalha, não tem ocupação dentro dos presídios. A ociosidade também está na base desses problemas? Sim, acho que o maior problema é o grande encarceramento. Uma boa parte dessa população carcerária hoje não deveria estar presa. São presos provisórios, são presos que praticam delitos que
não colocam em risco a sua presença no ambiente social. No caso de mulheres, as mulheres, hoje o crime que mais encarcera mulheres no Brasil é tráfico de drogas. Aí o imaginário social pensa, bom, tráfico de drogas são mulheres armadas, violentas, nada disso. Essas mulheres são presas no tráfico na conduta de tentar colocar pequenas quantidades de drogas para o companheiro no presídio. Elas não estão ligadas a nenhuma dita facção criminosa, elas não estão praticando nenhuma conduta relacionada à violência, ela não está dentro de um ambiente de criminalidade, simplesmente tenta agradar o companheiro, né, arriscando, né, é um delito tão tosco, porque essas mulheres, às vezes, em unidades prisionais que têm equipamentos modernos de segurança, inclusive com radiografia da própria pessoa, elas tentam colocar pequenas quantidades de drogas escondidas, né, no corpo, né, no órgão genital, e são identificadas rapidamente. Essas mulheres vão começar numa pena de no mínimo 5 anos, que é a pena mínima para o tráfico no Brasil, né? São condenadas às vezes 8, 10 anos e depois retornam para o ambiente social numa situação muito pior daquelas que a lei, né, colocou, né, nesse sistema. Então, essa tragédia que tem que ser observada, né? Essas mulheres não precisariam estar presas porque elas não estavam numa situação de produção, né, de nenhuma conduta que efetivamente coloque em risco, né, a sociedade. Né? E também temos que questionar isso, né? Esquisito, prendemos tantas pessoas no tráfico e o ambiente que mais produz tráfico é o sistema prisional, quer dizer, prendemos traficantes para se produzir mais tráfico, quer dizer, o questionamento da própria existência da proibição dessas substâncias, né? Isso tudo deveria contemplar uma racionalidade que, infelizmente, nós não estamos vendo hoje no Brasil, porque a esperança, a fé é que o grande encarceramento vai dar conta das questões sociais em nosso país, e isso, infelizmente, nós não temos visto e vai ser muito difícil de contemplarmos, né? Porque nunca existiu no mundo essa relação entre encarceramento e transformação social, muito pelo contrário, a pena sempre se mostrou como um instrumento de manutenção das desigualdades sociais e não da resolução, da solução para os problemas. Você tocou aí em 2 pontos. Um é os presídios terem se tornado uma espécie de QG do crime organizado, de onde saem as ordens, onde eles realmente traçam as ações, e a outra a questão da legalização das drogas, né? Vamos falar sobre essas 2 questões? Sim, eu acho que essa questão do QG é uma coisa muito localizada em São Paulo. Talvez você tenha, né? O Rio de Janeiro você já tem menos e eu acho que no restante do Brasil você não consegue contemplar isso. Acho que o fato de você ter o PCC em São Paulo, isso parece que gera um discurso para todo o país de uma realidade que é muito localizada ali, né? E evidentemente que essas organizações, elas passam a ter uma importância também na própria existência do sistema. Porque não houvessem essas organizações internamente, né, disciplinando, organizando, talvez eu acho que nós não teríamos conseguido, né, chegar a esse número de presos que nós temos hoje no país sem ter investimento nenhum no sistema. Né? Agora, na verdade, quanto mais se investe em vagas, mais presos são colocados lá. Né? Dizem que São Paulo hoje é o estado que mais presos tem, né, e também o crescimento do PCC é concomitante ao crescimento do encarceramento em São Paulo. Acredito eu, salvo engano, que 40% do total de presos do Brasil estão no estado de São Paulo. É uma população carcerária muito grande, né? Então, temos que reduzir esse encarceramento, porque quanto mais se prende, mais as facções crescem também lá dentro, né? Porque cada vez mais os presos são chamados a se organizarem num ambiente que não está preparado para receber essa quantidade de presos. Então existem várias razões, né, vários motivos, várias questões que devem ser trazidas para que as pessoas repensem, né, o aumento do encarceramento como solução para, né, as questões que nós temos que enfrentar no nosso país. Você falou aí no recrutamento dos próprios presos, né, para que façam parte das facções, né? Sim. E nas facções, até certo ponto, como auxiliares do Estado nessa organização dos presos, né, para que não haja tantas rebeliões, né,
são as facções que comandam na verdade, ali, né? Dentro do sistema, Impõem as regras. é necessário que haja um diálogo da administração com os presos. Essa ideia de que, né, as pessoas vão ficar encarceradas 5, 20 anos, caladas, sem ter diálogo, sem conversar, sem contemplar, né, pedido, né, de direitos que são garantidos pela própria lei da execução penal. Então, a administração tem que conversar com os presos. E, normalmente, os presos se organizam para que eles possam ter essa interlocução com a administração. A partir do momento que eles se organizam, eles começam a contemplar outras necessidades, né, que passam, inclusive, pela continuidade da prática delitiva, né, para poder gerar recursos. Então, a inserção desses grupos, né, em atividades ilícitas na sociedade também passa a ser uma consequência desse grande encarceramento, porque conforme se prende mais presos vão precisar se organizar para estabelecer um diálogo com o Estado, e nessa organização que eles fazem, eles começam a vislumbrar necessidades de ordem econômica, porque muitas das vezes não se diz, né, isso é importante, que a origem do PCC estava no sentido de angariar fundos para poder cobrir despesas com questões básicas, kit de higiene que não era fornecido pelo Estado aos presos. Então essas organizações também, elas vão crescendo em substituição, né, a ações que deveriam ser realizadas pelo Estado. Então, veja como que o Estado às vezes é fomentador, né, do crescimento da delinquência. Né, justamente nesse viés de aumentar o encarceramento, existe também todo um incentivo à produção da criminalidade, até porque não existe um lugar no mundo que mais criminalidade fomente do que um sistema prisional. Uhum. Você falou também da legalização das drogas, né? Existe uma estatística, um levantamento de que 25%, pelo menos 25% dos presos hoje têm ligação com o tráfico, né? Isso esvaziaria bastante as prisões no país, né? Sim, eu sou secretário-geral de uma associação no Brasil, chamada LIP Brasil, Agentes da Lei contra a Proibição, formada basicamente por policiais que hoje militam e defendem a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas como um marco para a gente também ter uma inserção de reduzir a violência no ambiente social, porque homicídios no Brasil, a grande quantidade de homicídios estão relacionados a questões de drogas, seja na guerra entre gangues, seja na ação violenta do Estado para reprimir esse comércio no varejo, e seja na produção de violência dentro dos presídios, porque essas pessoas são levadas, conforme você colocou, né, ao cárcere. A boa parte delas, acho que 30%, 40% dos presos no Brasil são presos relacionados a uma conduta ligada a drogas. Então, quando você fala em legalizar, regulamentar, porque isso não é novidade, né? Uma boa quantidade de drogas já está no marco regulatório, o álcool, né? O Rivotril, né? A Ritalina, o Viagra, né? Drogas que são vendidas em locais chamados farmácia e que não geram uma violência institucional, nem uma violência no ambiente social por conta de serem consumidas, serem produzidas, né? Então, você não tem uma guerra, né, para o comércio de álcool. E por que essa guerra tem que ser estabelecida para o comércio da maconha? Porque não existe um fundamento científico que possa comprovar que a maconha gera um dano maior do que o álcool no ambiente social, muito pelo contrário. Nós temos pesquisas que provam que o álcool é a droga que mais mata no mundo. E a que mais mata no Brasil, inclusive a população jovem, né? A droga que mais causa problema para adolescentes. Então, quer dizer, mas quem de sã consciência vai dizer que a solução para resolver o problema do álcool é proibir o álcool? Claro que não. Primeiro porque sabemos que se ele for proibido, nós vamos ter mais um problema. Além do problema do seu consumo, que vai ser mantido, como aconteceu na lei seca nos Estados Unidos, quando se proibiu o álcool, as pessoas continuaram consumindo e esse mercado passou a ser gerado por gangues, né? Al Capone, né? Só havia lá o poderoso chefão. Começa o mercado negro, no mercado paralelo, né? Sim, o que acontece hoje com essas drogas ilícitas. Então, regulamentar é uma racionalidade para que a gente possa também reduzir a violência, né? Então, melhor do que aumentar o encarceramento de traficantes, porque o tráfico não vai acabar, porque as pessoas desejam consumir essas substâncias e a proibição não consegue fazer com que elas se abstenham do consumo. Por que eu estou falando isso? Porque há um século que essas drogas são proibidas e o consumo cada vez aumenta mais.
Então é uma medida de racionalidade, né, se discutir a legalização das drogas como também uma medida de resolver, de reduzir essa população carcerária e resolver, né, que o Estado tem que realmente enfrentar crimes onde há vítimas. Homicídio, estupro, roubo, são crimes onde você tem uma vítima. A própria militarização da polícia é uma consequência dessa guerra às drogas, né? Então, você tem a militarização da segurança pública, né? O treinamento dos policiais não é feito para que ele seja um operador de segurança, ele passa a ser treinado para ser um operador de guerra, né? E nisso você tem todos os problemas que a gente acompanha diariamente nos jornais, né? De deslegitimidade da polícia perante a sociedade, principalmente perante a população mais pobre, que é a que sofre, né, os efeitos mais danosos, os efeitos mais danosos dessa proibição e dessa guerra. Porque a guerra está direcionada para o varejo das drogas. E onde é feito o varejo das drogas? Nos guetos, nas favelas. A guerra não é direcionada para onde essa economia realmente gera lucros, que é o sistema financeiro. Você não tem uma investigação no Brasil que você possa dizer, nossa, que belo trabalho sobre lavagem de dinheiro no tráfico. Não tem ninguém preso, né? Muito pelo contrário, quando você pega meia tonelada de cocaína voando pelos céus num helicóptero, né? Não tem ninguém preso, o helicóptero é devolvido, parece que não tem crime nessa hipótese, né? O crime é o garoto com 10 trouxinhas de maconha num ponto de venda de drogas na favela, e então também existe essa injustiça social na distribuição do ônus dessa guerra, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a criminalidade e o sistema prisional. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a criminalidade e o sistema prisional. Nosso convidado é o delegado Orlando Zacconi Delia Filho, ele que é mestre em ciências penais e também doutor em ciência política. A violência urbana é uma questão multifatorial, né? Na verdade, combater a criminalidade também exige investimentos em outras áreas que não só a de segurança, né? Sim. Infelizmente, o que nós temos visto é que o investimento cada vez se concentra mais na área de segurança e se reduz mais em outras áreas. Então, é interessante como a questão da educação, da saúde, da habitação tem sido esquecida no debate de algumas questões fundamentais, né? Então, quando se fala do crack e da situação de uma população de rua envolvida com o consumo dessa droga e de algum tipo de violência, né? Se fala muito em polícia, se fala muito, né, em ações de segurança e quase nada se fala sobre a questão, né, da educação, da saúde, da habitação. Então, realmente, não é uma coincidência o dispositivo da segurança crescer justamente quando os dispositivos da política vão sendo diminuídos, né? É como se fosse uma compensação. Hoje o encarceramento, que é o tema do nosso debate, ele cresce também muito como uma forma do Estado dar uma resposta para essas questões. Passa a sensação para a sociedade de que algo está sendo feito, né? Porque quando você vê uma ação de segurança numa Cracolândia, né, envolvendo policiais, tudo, você acha que realmente, né, alguma coisa está sendo feita para fazer uma inserção naquele problema. E, na verdade, não está sendo feito nada, porque existem questões que são primárias ali, né, que levaram a pessoa àquela situação, né, que não estão sendo contempladas, né, pela resposta do Estado. E o resultado está aí nas taxas de criminalidade, né, que continuam crescendo. Sim,
continuam crescendo e o fator social que leva a pessoa àquela condição, né, se mantém, outros vão ocupar, outras cracolândias vão aparecer, né, então não resolve. A verdade é essa, o encarceramento não resolve a questão social. Não vamos resolver o problema do adolescente infrator no Brasil encarcerando o adolescente infrator. Você está tocando aí num outro ponto polêmico nesse momento agora, que é a redução, né, da maioridade penal, né? Qual o seu posicionamento em relação a isso? Não, eu sou contra, porque primeiro nós temos que entender como que esse debate chega no Brasil hoje, justamente tendo uma Constituição que tem como cláusula pétrea, né, a inimputabilidade, né, do menor de 18 anos, né, não, tendo um estatuto da criança e do adolescente que prevê medidas socioeducativas para esse adolescente infrator, como de repente o debate vira e todo mundo quer a criminalização, violando inclusive a Constituição, o ECA passa a ser visto como um estatuto que não funciona, quando na verdade ele é um estatuto de proteção à criança e ao adolescente. Né? Então, existe um interesse econômico nesse grande encarceramento que nós estamos falando. Os Estados Unidos, para serem hoje o país que tem o maior número de presos no mundo, mais de 2 milhões de pessoas presas, o grande encarceramento dos Estados Unidos foi concomitante à privatização do sistema prisional. Então, são empresas SA com capital aberto na Bolsa de Valores que operam o sistema prisional dos Estados Unidos. Então, isso também é uma estratégia que está querendo ancorar aqui no Brasil, porque se nós formos encarcerar adolescentes infratores, nós vamos sair de 650 mil presos para mais de 1 milhão e 400 mil presos, provavelmente, rapidamente. O Estado vai dizer que não tem condição de gerir o sistema prisional, vai jogar a toalha e aí vão entrar as empresas privadas com interesse econômico no encarceramento. E isso também é uma questão de fundo político que tem que ser discutida, né? O maior valor que existe numa sociedade é a liberdade, né? A vida é a liberdade. Você colocar essa vida, essa liberdade na mão de interesses econômicos privados, né, é algo cruel, né? Até porque a seletividade desse processo criminalizante ela é voltada sempre para as classes sociais mais pobres, né? O cárcere está cheio de pessoas pobres, não porque o pobre tem mais tendência a delinquir, é que ele tem menos recursos, né, para se manter fora da prisão, e eu não falo isso somente em termos de corrupção, porque a corrupção é um fator até menor nessa seletividade. A grande seletividade se dá primeiro no espaço onde a pessoa pratica o crime, né? Então, a polícia ela age no espaço público, então as pessoas que são mais identificadas praticando crime são pessoas que praticam crimes em espaços públicos. E quem pratica crime em espaço público são as classes populares, né? As classes que detêm capital praticam crimes em espaços privados, onde existe uma dificuldade muito maior em identificar esses crimes. Né? Também a questão dos advogados que atuam, né, fazendo com que as garantias se destinem somente àqueles que têm poder econômico para constituir um bom advogado, né? As defensorias, elas lutam, né, para tentar levar essas garantias para as classes populares, mas muitos estados não têm nem defensoria. Né? Você vê, São Paulo tem defensoria há 8 anos só. Paraná começou a defensoria no passado. Então, a falta também de uma defesa bem constituída, né, também faz com que os pobres acabem ficando, esses 40% de presos provisórios estão na cadeia, porque não tem um bom advogado para questionar, para provocar, né, o Poder Judiciário. Então, eles estão junto com os presos de alta periculosidade, nem sequer foram julgados, né? Sim, você já aplica uma pena antes da sentença, né? Porque a prisão, a pessoa, cada dia que ela passa ali dentro, ela está sendo apenada. E como você vai ter uma aplicação de uma pena, né, sem uma sentença condenatória? Isso viola o princípio constitucional, que é o princípio da não presunção de culpabilidade. Então, tem uma série de questões aí envolvidas que, quando se trata dessa população pobre, passa batido. Agora, quando o alvo é alguém que pertença, né, a uma classe social detentora do capital, aí tem todo um questionamento, que a Constituição, os processos anulados, né, o processo contra o Daniel Dantas no STF foi todo anulado porque
houve uma investigação da ABIN. E os advogados recorreram ao Supremo Tribunal porque a ABIN não tem previsão constitucional para investigar. Então, ela não tem previsão para... E se ela investigou, então o processo é todo nulo. Então, nulidades processuais, direitos e garantias processuais, isso tudo é contemplado só para quem tem advogado. Então, os pobres vão se mantendo... Um bom advogado, exatamente. Bem lembrado. Os pobres vão se mantendo mais tempo nos cárceres, né? Porque não tem esses recursos. Porque, conforme eu tinha colocado anteriormente, quem inicia o processo de criminalização é o Poder Legislativo ao definir condutas que são crime e outras que não. Por exemplo, sonegação fiscal, né? Crimes contra a ordem tributária, se a pessoa pagar o que deve, não está extinta a punibilidade, não há criminalização, porque o que está em jogo ali é o Estado receber. Mas se você for falar de crimes como roubo, furto, que acontece no espaço público, a devolução da réis, né, não acaba com o processo. A pessoa vai ser punida, né? Então, se alguém praticou um furto e resolve devolver, ou se alguém roubou e resolve devolver, não... Então, existem políticas distintas que são contempladas de forma legislativa. Ao se constituir quais as condutas que vão ser crimes e quais as que não vão ser, você já tem ali uma seletividade. A segunda seletividade se dá na hora de operacionalizar essa proposta legislativa. E aí a polícia é a primeira agência a fazer isso. Onde que a polícia atua? No espaço público. Então, a polícia não está dentro das instituições financeiras, né, fiscalizando. Né? Então, quando você vai ver, desses 600 mil presos no Brasil, eles estão presos em meia dúzia de crimes. E olha que nós temos pelo menos umas 800 condutas previstas com pena privativa de liberdade no Brasil, mas só meia dúzia encarceram. Né? E quando falamos, né, desses delitos, no caso do tráfico, toda a repressão se dá na ponta do tráfico, no varejo, que é onde o negócio é menos lucrativo. Qualquer negócio no mundo ele é menos lucrativo no varejo. Se é o Manuel da esquina vendendo lá o seu cigarro, sua cerveja, ele não é o que detém a economia do tabaco e do álcool. Né? Ele tem uma lucratividade irrisória. Né? Quem lucra é o produtor, o distribuidor, mas quando se trata de drogas ilícitas, a repressão não chega um andar acima do varejo, né? Que é onde estão as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Mesmo antes, né, na época lá da nobreza, quando nobres praticavam delitos, a pena era o degredo. Vai dar uma volta no Brasil para esfriar a cabeça. Os vassalos já tinham castigos corporais. Então, essa seletividade ela sempre existiu, né, no sistema chamado de justiça criminal. Então, acho que o que a gente pode fazer é reduzir danos dessa seletividade. Né? Como é que nós vamos reduzir danos? Primeiro, reduzindo o número de pessoas presas, descriminalizando condutas, né, e tentando fazer com que a política ressurja para dar efetividade a soluções que não estão sendo contempladas para essa questão. Quer dizer, não é possível que hoje no Brasil a única coisa que se contemple no nosso olhar para o adolescente infrator seja prisão. Né? Não há uma política de recuperação efetivamente, né? Não existe uma política de garantir direitos constitucionais a determinados grupos. Né? A cadeia, né, o presídio passa a ser um destino, né, do qual o Estado não se responsabiliza. Porque o Estado o tempo inteiro, né, vai achar que a prática de um delito é uma decisão, né, de um agente que tem já inteira consciência da ação que está fazendo, porque provavelmente ele está totalmente assistido pelo Estado, né? Ele está numa escola, ele tem acesso à saúde, né? Ele tem uma habitação digna, então ele vai e pratica um crime, né, numa situação onde ele tem autonomia completa da sua vontade. Quer dizer, nada é questionado quando se olha para um delito, né, no sentido de observar até a participação do Estado, né, naquela conduta. O Estado não é chamado à responsabilidade, né? Então isso é terrível. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre a criminalidade e o sistema prisional. Bem, Questão volta em instantes, até já.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a criminalidade e o sistema prisional. Nosso convidado é o delegado Orlando Zacconi Delia Filho, ele que é mestre em ciências penais e também doutor em ciência política. A gente já começou a falar um pouquinho sobre as soluções, né, possíveis para esse nosso sistema prisional. É claro que a gente sabe que não existe solução mágica, né? Mas que outras alternativas você apontaria para esse nosso sistema, para que ele realmente deixe de ser essa chamada escola do crime que é hoje? Então, a primeira coisa é reduzir o número de presos. É impossível pensar em fazer qualquer trabalho no sistema, no sentido de reduzir, né, a vulnerabilidade dos presos, garantindo que a lei de execução penal prevê acesso à educação, saúde, com essa quantidade de presos. Não tem como. Então, para isso, é necessário que sejam aplicadas penas alternativas, né, em vários delitos que hoje levam pessoas ao cárcere, mas que a lei prevê, né, outras medidas, furto, quantidade de pessoas presas no furto. Crime famélico, né? A pessoa que não rouba para aumentar seu patrimônio, né? Aquela que rouba um biscoito por causa de fome, né? Sim, não precisa nem ser famélico, mas condutas insignificantes. Né? Furto de um ovo de Páscoa, isso não é furto famélico, porque ninguém precisa comer ovo de Páscoa, né? Mas isso não é um dano ao patrimônio daquela loja, né? Quantos ovos de Páscoa não estariam quebrados naquele mesmo dia, porque o consumidor, para escolher esse produto, ele costuma enfiar o dedo, provar. Então, a primeira coisa é identificar que um dano insignificante não é suficiente para que o Estado opere essa máquina prisional, porque ela tem um custo. Há graduações, né? Exatamente. Então, temos que operar o direito penal na forma como ele realmente prevê, né? Que ele seja a última ratio, que ele seja operado naquelas hipóteses onde você não possa contemplar soluções em outros ramos do direito, né? Então... Isso passaria por uma reforma do Código Penal, né? Sim, mas que não só uma reforma do Código, uma reforma na aplicação desse Código, porque muitas das vezes está tudo ali, né? Hoje se fala na redução da maioridade penal porque dizem que os estabelecimentos previstos no ECA, né, para aplicação de medida de internação para adolescente infrator não funcionam. Bom, não funcionam porque não se aplica o que a lei já prevê, que deve ser um estabelecimento educacional, o que na verdade não é. É um estabelecimento prisional, por isso que não funciona. Né? Aí quer dizer, não funciona porque ele é um estabelecimento prisional e agora querem pegar o adolescente de um estabelecimento prisional e botar em outro, dizendo que funciona, que agora vai funcionar. Então, a diminuição do número de presos é fundamental. Para isso você tem a aplicação de medidas não prisionais, penas alternativas, descriminalização de condutas, no caso das drogas, né, nós já falamos, né, a necessidade da legalização também. E a mudança do sistema, a construção de penitenciárias menores e não esses grandes complexos também seria uma das alternativas? Absurdo, né? Primeiro porque viola direitos do próprio preso, né, de visitação. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, você concentra todos os presos lá no complexo de Bangu. É necessário que os municípios entendam que a municipalização do sistema prisional é necessária, né? Não para gerir o sistema. A municipalização que eu estou falando não é no sentido da gestão do sistema, mas sim na distribuição de pequenas unidades. Se você tivesse um presídio
Petrópolis, um em Friburgo, um em Teresópolis, seriam pequenos presídios, né? Mas nós temos que criar umas verdadeiras cidades, como é o Complexo de Bangu, né? Onde a questão prisional passa a ser contemplada de uma forma muito tensa, né? Gerando perigo para o ambiente social, né? De rebeliões, porque a quantidade de presos ali é uma coisa absurda, né? Uhum. O Brasil é um dos países com maior taxa de homicídio, né? São 56 mil homicídios por ano, né? E também temos um problema sério que é a violência policial, né? As mortes causadas durante as ações policiais. Em função disso, existem certas recomendações, como a desmilitarização da polícia, o controle externo da polícia. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que nós não podemos focar esse problema da violência a partir de ações policiais somente na polícia. Porque hoje a produção de letalidade a partir dessas ações realmente ela é altíssima, conforme você colocou. A Anistia Internacional fez uma pesquisa em 2011 que em 20 países que ainda têm pena de morte no mundo, eles só não tinham os dados da China. Foram produzidas 646 mortes, execuções pela pena legal, né, no ano de 2011. Nesse mesmo ano de 2011, somente as polícias do Rio e de São Paulo mataram mais de 940 pessoas. Ou seja, as polícias do Rio de Janeiro e São Paulo produziram 42% a mais de mortes que em 20 países com pena de morte no mundo, só não tinha os dados da China. A Anistia Internacional até faz uma brincadeira e disse assim, se dobrássemos os dados da China, vamos supor que a China tenha matado em 2011 mais 600 pessoas, daria um empate técnico com as polícias do Rio e São Paulo. Mas a polícia mata, mas não mata sozinha. Existem agências do sistema de justiça criminal que participam dessa política. E por que eu digo isso? No doutorado eu estudei o arquivamento dos autos de resistência. Quando um policial mata alguém, é instaurado um inquérito que chama auto de resistência para investigar, em tese, se aquela morte se deu dentro da lei ou fora da lei. Se aquela morte tem legitimidade ou não a partir de uma ação policial. E mais de 90% dos autos de resistência são arquivados em menos de 3 anos. Quando o Poder Jurídico arquiva o auto de resistência, ele está dizendo que aquela morte se deu dentro da lei. Né? Então, essa letalidade ela é contemplada como uma letalidade legal, legítima. E quem dá essa legitimidade é o Poder Jurídico. E não é só o Poder Jurídico que legitima essas mortes. A sociedade, de uma certa forma, também constrói a ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Então você vê programas de televisão, né? Em São Paulo, Lauda Atena, aqui no Rio temos o Wagner Monte, vários programas que qualquer cidade, Petrópolis deve ter, eu não conheço, mas com certeza eu posso dizer que deve ter um programa de polícia na televisão, onde o discurso é para cima deles. Né? Então, quer dizer, existe uma gestão no ambiente social também dessa violência como uma violência positiva. Então, esse é um paradoxo, né? Por um lado, nós apontamos essa violência como uma violência negativa, mas, por outro, essa violência é contemplada como algo positivo. Então, nós temos que sair desse paradoxo. Nós temos que realmente entender que o marco da atuação policial dentro da legalidade é no sentido de reduzir, né, a violência e não de ampliá-la. Se nós já temos índices de homicídios altíssimos, como é que o Estado vai contribuir, né, com mais homicídios? Então, quer dizer, a função do Estado é reduzir essa violência, né? E a função do Estado, né, no atuar, né, da segurança pública não é sentido de contemplar a morte de um inimigo, porque nós não estamos numa guerra, ou não deveríamos estar. Né? Se estamos, nós temos que acabar com ela. Porque não se admite uma guerra que é fomentada pelo próprio Estado, construindo inimigos, né, matáveis, como é o caso do tráfico. Então, a desmilitarização da polícia deve necessariamente incluir, do meu ponto de vista, uma desmilitarização da política, uma desmilitarização da sociedade, porque as pessoas, de uma certa forma, elas contemplam a presença militarizada como algo bom, positivo, e o resultado dessa militarização, que são essas mortes provocadas pela polícia, depois aí fica um jogo que é cruel para a polícia, porque quando o policial executa o alvo certo, ele ganha uma medalha. Agora, se por acaso ele der o azar de não poder transformar o pedreiro em traficante, o dançarino em traficante,
a dona de casa em traficante, aí ele é apontado como um monstro. Quer dizer, o que está em jogo no Brasil, pelo que eu tenho estudado, não é como a ação policial se dá, mas sim quem morre, né? Se morrer o que deve morrer, o matável, o criminoso, todo mundo aplaude. Agora, se nessa ação, né, morrer o chamado inocente, aí tem um grito da sociedade. Então, acho que a gente tem que sair um pouco desse jogo. Acho que temos que garantir o direito à vida para os criminosos, principalmente para os criminosos mais construídos como os mais vis, né, que seriam os traficantes de droga. No dia que nós tivermos uma polícia que contemple, e uma sociedade, e uma política, tudo junto, que contemple o direito à vida de traficantes, todos os demais membros da sociedade vão ter o seu direito à vida garantidos. Por quê? Porque uma sociedade e um Estado, né, que protege a vida dos mais vis, vai proteger a vida de todos. Agora, se admitirmos a exceção, traficantes podem ser executados, no dia que alguém é confundido com traficante, no dia que alguém é confundido com um criminoso, vai ser tratado da mesma forma. Não sei se vocês lembram do caso da engenheira Patrícia, que desapareceu lá no Rio. Essa história, ela para mim revela, né, como que a sociedade ela acaba provando do próprio veneno nesse aspecto. No início da lei seca, havia todo um pânico produzido na mídia de que a pessoa que fosse pega embriagada, que seria presa, tinha até a questão da prisão na época, depois isso mudou, né, que aí passou a ser multa para quem não quer se submeter ao bafômetro, mas no início dizia que a pessoa que não submetesse ao bafômetro podia ser presa, lembra? Não sei se você recorda disso. A engenheira Patrícia teve uma investigação na Polícia Civil que identificou que ela saiu de uma festa no Morro da Urca, que ela tinha ingerido bebida alcoólica, que ela passa numa blitz na Gávea e ela não para na blitz. Por quê? Porque ela ficou com medo, porque ela tinha bebido. E aí, na Barra da Tijuca, policiais achando que por conta dela ter furado a blitz, ali havia um criminoso, uma pessoa potencialmente criminosa, dentro do interior do veículo, atiraram contra ela, contra o carro. Quando viram que era uma mulher desarmada, sumiram com o corpo. Então, quer dizer, é disso que nós estamos falando. Não é possível se contemplar a garantia, né, de valorização da vida sem que essa garantia seja estendida a todos os membros da sociedade, inclusive aos mais vis, aos considerados, né, mais vis e mais perigosos. Então, se queremos realmente uma polícia menos violenta, temos que querer que essa polícia seja mesmo menos violenta com os traficantes, que essa polícia seja menos violenta com os assaltantes, né? Ela tem que exercer a sua função constitucional, que é prender, não matar. Não existe dever de matar. O dever do policial é prender em situações onde exista a possibilidade da prisão. Por todos esses motivos que a gente está debatendo aqui, a gente está vendo que o sistema de penalização atual está superado, né? Que modelo podemos ter? Quer dizer, o que poderia substituir esse nosso sistema, esse nosso modelo atual? Sim, existe uma crença de que a única forma de você reagir a um dano, e o crime é um dano, né, é com um modelo punitivo. Mas existem outros modelos, né, não punitivos, né, que podem ser contemplados, né? Justiça restaurativa, chamar a vítima para participar do processo. Hoje a vítima é totalmente alijada do processo, né? Eu já tenho hipóteses, por exemplo, né, todo mundo fala, mas existem países na Europa onde isso é possível. O cara foi assaltado, ele contempla, por exemplo, que os assaltantes pintem a sua casa. A casa está precisando de uma reforma. Para ele é muito melhor, né, receber o retorno em relação ao prejuízo, ao dano que ele sofreu, porque ele é vítima, né, com aquelas pessoas operando a pintura da sua casa. Vou botar na cadeia, para ele vai resolver o quê? Essa cadeia é pura vingança, é pura reação vingativa. E nem sempre a vingança, né, é a melhor forma da gente contemplar o problema. Isso a gente pode ver dentro da nossa própria casa, né? Se cada besteira que o nosso filho fizer, a gente for punitivo com ele, né, lógico que alguma reação tem que ter, né, mas nem sempre é necessário que essa reação seja na forma da vingança, né? Existem outras formas de limite? Sim, claro. Nós sabemos disso, né? A educação, a pedagogia, ela é muito importante, ela já trouxe muito avanço nesse debate, que a gente tem que trazer esse conhecimento, né, da pedagogia para dentro, né, do sistema de justiça criminal.
Como fazer que o sistema ele realmente ajude a recuperar as pessoas, realmente socialize, realmente dê oportunidade para essas pessoas de mudarem essa vida? Tem que ter um olhar para quem está participando daquele fato. A vítima tem que ser vista e o autor do crime tem que ser visto. Ali tem duas pessoas, né? Estamos falando, né, simplificando, né, uma relação onde há um autor de um crime e uma vítima, né? Pode ocorrer situações que hajam mais de uma vítima e mais de um autor, mas o crime sempre envolve personagens que são seres humanos. Então, um olhar para esses seres, né, onde você tente resgatar o prejuízo que ambos tiveram por participar daquela ação, né, eu acho que é um bom começo, né? Agora, simplesmente a imposição de uma medida de força, né, só leva a tentar garantir uma imagem de que existe, né, um Estado soberano que é capaz de impor uma ordem que deve ser respeitada pelo temor, uma coisa meio robesiana, né, que eu acho que não traz efeitos positivos, né, nem a curto, médio, nem a longo prazo. Então, acho que um olhar para a vítima é esquecida nesses crimes. Eu vejo como delegado, quando chega uma ocorrência numa delegacia de roubo, a pessoa acabou de ser assaltada. Fala aí, é uma burocracia, entendeu? Não oferece nenhuma água a pessoa. Que o policial acha que o procedimento padrão é aquilo, é tomar um termo da vítima para depois mandar para não sei quem que vai investigar para identificar, prender. E quando se prende, né, o autor de um crime, também não tem um olhar que ali tem uma pessoa. Então, é uma máquina burocrática, punitiva, cruel, e esperar que de uma máquina burocrática, punitiva e cruel surja alguma coisa de boa para a sociedade é uma fé que não tem tamanho, né? É uma crença, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a Eu que participação, agradeço. delegado Zacconi. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.